Reflexões Bíblicas. Sejam bem-vindas, bem-vindos, começando um novo ano, uma nova temporada. A gente agradece que vocês estão nos acompanhando nessas reflexões. Pede que você vá lá na página do YouTube, clica lá no sininho, faz a inscrição, compartilha na rede dos amigos para que essas mensagens cheguem a mais pessoas. Eu aqui renovo o nosso agradecimento ao professor Jung Mussung pela disponibilidade de nos ajudar com chaves de leitura para a interpretação da Bíblia, dos Evangelhos. Hoje o texto é Mateus 2, de 1 a 12. Eu vou ler aqui na minha versão da Bíblia, você lê aí na sua casa, na sua versão, e a gente passa a palavra para o professor Jung. O texto de hoje diz assim: Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para prestar-lhe homenagem. Ao saber disso, o rei Herodes ficou alarmado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Herodes reuniu todos os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei e lhes perguntou onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, não é de modo algum a menor entre as principais cidades de Judá, porque de você sairá um chefe, que vai apacentar Israel, meu povo. Então Herodes chamou secretamente os magos e investigou junto a eles sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Depois mandou-os a Belém, dizendo: Vão e procurem obter informações exatas sobre o menino, e me avisem quando o encontrarem, para que também eu vá prestar-lhe homenagem. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos ficaram radiantes de alegria. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e lhe prestaram homenagem. Depois, abriram seus cofres e ofereceram presentes ao menino: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, partiram para a região deles, seguindo por outro caminho. Jung, com você. Vamos lá. Esse texto é parecido com o texto anterior, da semana passada, que é do Lucas, né? E a gente precisa entender uma coisa importante, né? A narrativa do nascimento e da infância de Jesus, que aparece em Lucas, em Mateus aqui, e Lucas e Marcos também, não é uma biografia como a gente pensa no mundo modernamente, tá? Porque, quer dizer, é uma reflexão teológica sobre a figura de Jesus e Deus que Jesus ensina. É sempre importante recuperar isso. O objetivo do evangelho não é fazer um livrinho para vender livros para autobiografado, uma pessoa biografada que é famosa e tal, para saber curiosidade. Não, não é isso. É reflexão sobre o que devemos viver, como devemos viver. Ponto. Então, a narrativa de Mateus tem umas versões diferentes. O pessoal diz, ou é mentira, ou um dos dois estão equivocados, ou dois estão equivocados. Então, não é isto, porque fica claramente, né, que Belém está falado aqui. Em Lucas, a história do Belém é rápida, né? O Belém vai lá, faz o recenseamento e volta para Galileia. O João e Jesus, Maria e José. Aqui no Mateus, não. Então, ficou mais tempo. Então, essa não é a questão central. Qual é a questão central? E, de novo, igual de Lucas, é uma tensão entre o Deus do Império e Deus de Jesus. E, nesse caso aqui, as personagens do Lucas eram imperador, aqui é rei de Israel. Né? Então, a cena não é para o Império Romano, é para Israel. Né? E aí tem uma coisa muito importante. Né? A figura importante dessa história é mago, são os três magos, porque são aqueles que trazem a notícia. E aí nós temos a interpretação das notícias. Para o Herodes e para os sacerdotes, isso é uma má notícia. Isso vai dar confusão, esse negócio. Vamos resolver isso logo, já mata antes que dá problema.
para o Evangelho, para Mateus e para a comunidade, não, essa é a boa notícia. Então, essa é assim, é sempre que tem uma notícia, ótimo, isso é fato. A interpretação depende da cabeça e do coração, e, portanto, da fé. Né? Então, aqui, então, vem essa questão. E aí, de novo, quando nós falamos no Lucas, né, quer dizer, o Evangelho diz, olha, quando foi, qual é o problema, etc. Bem concreto, né? Deus na história. E aí, tem uma coisa interessante. Quem é um mago? Então, nós temos uma oposição entre Jesus e o imperador Herodes, e temos aqui, de um lado, escribas e sacerdotes, de um lado, e magos. Quem são escribas e sacerdotes? São bispos, no tempos contemporâneos, bispos e professor de teologia, professor de Bíblia e teologia. E quem é o mago? Os 3 magos, quem são? São aqueles que não estudaram a Bíblia de uma forma correta ou apropriada. E o Mateus coloca o lado melhor para o mago. Essa é uma coisa interessante. Porque, no fundo, ele diz, gente, não é porque você estudou teologia que você entende o anúncio de Deus, ou o sinal de Deus. Então, tá aí que quando o Herodes diz, olha, onde é que vai vir, onde está o tal cara que vai ser novo Messias, novo filho, novo rei, desculpe. E aí pergunta para quem? Para os sacerdotes escribas. E por que esses caras estão respondendo? Podiam sacanear, né? Olha, a gente sabe, eu ouvi dizer, nós estudamos que vai ser lá no Egito. Aí manda para lá. Não. Por quê? Porque eles não estão na expectativa da vinda do Messias. Não do jeito que eles esperam. Como é que vai vir o Messias? O Messias que vem pobre desse jeito? Não é, então é falso. Então, o que eu quero chamar a atenção é isto. Você tem essa predisposição dos sacerdotes e dos escribas de ajudar o Herodes. Além dos interesses econômicos, políticos, etc. 2, né? Bispos e teólogos sabem as informações sobre a Bíblia. Tem pessoas que sabem assim, de cor nome de todas as pessoas, todos os pastores, profetas, maiores, menores, filhos não sei das quantas. Isto, sabe? Decorou as informações sobre a Bíblia. Entendeu o espírito da Bíblia? Não. Então, há uma diferença entre conhecer informação da letra, como a gente fala na Bíblia, ou entender do espírito. E aí, os magos não têm informações das letras, mas eles tiveram o espírito para entender onde está. Estamos num tempo que o Messias vai vir. E quando eles chegam e vê Jesus, Maria, numa cidadezinha, numa vilazinha, ruinzinho, uma casinha provavelmente bem mexerica. Não, eu esqueci como é que eu falo, mas assim, me dá aí a palavra aí. Michuruca. Hã? Michuruca. Michuruca, isso. Mexerica. Essa palavra não está vindo. Então, os magos não tiveram esse problema. Ele tem uma fé, uma expectativa de fé, além dos sacerdotes. Isso é uma beleza. Né? E aí, eles são capazes de ouvir Deus falar. Não vá por aí. Volta, porque, olha, não confie nesse rei. Esse rei e a turma lá vai ferrar o povo. Vai ir atrás de Jesus. Então, essa interpretação é do espírito, não da letra. Eu acho que isso é de uma sabedoria, né? E aí, assim, quem são os primeiros a reconhecer isso e interpretar corretamente? Os estrangeiros. Na Israel, aquele que não é judeu é estrangeiro, é judeu, é gentil, né? E
Então, aqui, o bárbaro, os gregos chamavam os bárbaros. Então, não tem valor, não tem importância, não entende de Deus. E a Bíblia diz, não. Quem é que entende da revelação de Deus? Não é quem sabe a letra, mas o Espírito de Deus que está na história. E o Espírito de Deus que está na história, que o Mago reconhece, é esperança de vida melhor para as pessoas que sofrem. Né? E aí nós colocamos no título, né, do encontro, que pagãos, quando os pagãos e ateus são os primeiros anunciadores do Boa Nova. Eu tive um professor, e li muito, do Johnson, desculpe. José II. Não, José Comblan. José Comblan, tá bom. José Comblan. Ele tem um livro, tem 5 livros sobre o Espírito Santo, né? E um que eu acho que é sobre a força da palavra. E ele diz uma coisa interessante. No século XIX, a igreja estava tão fechada, ele fala de igreja católica, né? Mas de uma forma o cristianismo, estava tão fechado, não tinha nenhum contato com o sofrimento dos trabalhadores, aqueles que foram expulsos do campo, e aquela pobreza desgraçada no século XVIII, XIX na Europa, e em Inglaterra particularmente, etc., o Espírito Santo não conseguia entrar na igreja, a igreja estava fechada, esse é como Blanc falando. E aí o Espírito Santo fala, o Espírito Santo fala, não importa se a igreja está fechada ou não, então aí ele diz, quem ouviu a palavra do Espírito? Os marxistas. É interessante. Foi a primeira vez que eu li, oficialmente, um professor que eu admirava, era católico, padre, e ele dizia assim, não. No século XIX, quando a igreja fechou, Deus falou com os marxistas. Né? E eu achei muito interessante. Daí um pouco o título vem dessa inspiração, e é o que está isso vem do Mateus. Tradição bíblica. Bem, eu queria só retomar 2 pontinhos. O primeiro, a ideia de que essa perspectiva de leitura que você faz da Bíblia, interpreta a Bíblia como uma reflexão teológica, no qual a gente se pergunta, né, o que ela quer dizer sobre Deus, né, o que nos ensina sobre Deus. Acho que essa é a principal pergunta que se faz. E aqui a gente tem alguns elementos de tensão, a tensão entre o Deus do Império, a tensão entre o Deus de Jesus, com o Deus de Jesus. Você tem uma boa notícia para alguém, mas que para o rei Herodes é uma péssima notícia para eles e para sua corte, que nasceu um Messias, um Salvador. Tem de um lado o menino Jesus, pobre na periferia, do outro rei no seu palácio, na capital. Os magos, que em tese são pagãos, são ateus, são estrangeiros, né? E do outro lado, os escribas e sacerdotes de um povo especial, e cada um está num campo muito distinto. E aí você pontua para a gente que os sacerdotes e os escribas estudaram a lei de Deus, mas não entenderam a vontade de Deus. Eles têm informações corretas sobre a palavra de Deus, mas eles não são capazes de interpretar o Espírito de Deus, né? Então, essas duas coisas que, no fundo, revelam o mesmo movimento, né? Afinal, eles estão muito mais propícios a colaborar com o rei Herodes do que escutar os anseios do povo que está na expectativa de um Messias, da libertação e etc. E aí a gente encontra nesses que seriam estrangeiros, né? Em Israel, com pouca qualificação. Ainda hoje, em muitos lugares, os estrangeiros são mal vistos, né? São vistos como gente de segunda espécie, que são capazes de confiar, de entender e de compreender a vontade de Deus, de reconhecer Maria com seu menino ali, de fato, o Messias, né? Então, no texto aqui, assim, no versículo 11, diz assim, magos entraram na casa, viram o menino com Maria, o menino é o centro, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Isto não faz sentido. Um menino numa cidade, numa ruazinha, uma casinha, nada. E abrindo, prostrando-se, adoraram, e abrindo-se os tesouros, entregaram. Você, sabe, muda totalmente, muda a lógica.
por exemplo, nós tínhamos falado no Evangelho de Lucas, né, quer dizer, o do imperador, o Império Romano e todos assim, recebem a oferta de quem deve imposto. E aqui inverte. É Jesus que recebe. Então, isso é para mostrar que o Evangelho mostra um mundo diferente que Deus pede. Essa é a boa nova para aqueles que acreditam no Evangelho. Um mundo diferente que Deus nos pede, diferente desse, daquele do Império, do rei Herodes e de tantos outros, né? Enfim, gente, terminamos a nossa reflexão de hoje. A gente espera vocês na semana que vem com mais um encontro bíblico com o professor Jung Mussung. Até mais.